E aí, nono ano, cá estamos. Eu em casa mais uma vez, e vocês aí também em casa. E nós estamos aí neste momento muito interessante. Lá para a semana que vem eu volto para a escola. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos aprender a retrabalhar lá o capítulo 3. Vamos retomar, como a gente tinha falado, nós vamos agora trabalhar a questão da proporcionalidade de juros, trazer aquela questão do capítulo 3 agora nesse terceiro bimestre. Bom, o que acontece, pessoal? Para trabalhar a questão da proporcionalidade de juros, a gente vai retomar algumas situaçõezinhas que a gente já viu e conhece. Primeiro, começar aqui na página 80 e falar sobre a razão. O que é uma razão? Bom, a razão nada mais é do que o resultado de uma divisão, né? O nosso quociente é a razão. Aqui eu tenho a representação, que é uma fração A está para B. Eu posso dizer qual é a razão de 5 para 8. Isso significa que 5 está para 8. Esta é a razão. Lembrando que esse é o antecedente e este é o consequente, né? Antecedente e consequente da nossa razão. Isso a gente já estudou lá no 7º ano, deu uma relembrada no 8º e agora a gente está revendo aqui no nosso 9º ano. Bom, para trabalhar essa questão da proporcionalidade, a gente tem que lembrar essa questão da razão e o que é a razão e lembrar algumas situações que envolvem a razão e situações que a gente tem no nosso cotidiano. Bom, se a gente continuar o nosso livro aí, ó, na mesma página 80 a gente tem a questão da velocidade média. O que é a velocidade média? É a distância pelo tempo. No nosso carro, o carro dos pais de vocês, tem lá a velocidade e sempre está escrito, né, km por hora. Porque a distância que a gente percorre durante determinado tempo. Metros por segundo também é uma situação de velocidade média, que a gente determina como? Através de uma razão, que é a distância, a medida da distância é o meu numerador, o meu antecedente, pelo tempo, que é o meu consequente, que é o meu denominador. Outra situação que a gente tem de aplicação da razão é a densidade demográfica, que entra a interdisciplinaridade lá com geografia. Como é que a gente sabe para fazer a densidade demográfica? Nada mais é do que a população pela área onde eles habitam. Tem a definição aí também na página 80 do livro. Vamos dar uma olhadinha? O valor da densidade demográfica de uma região é obtido pela razão entre o número de habitantes, de população e a medida da área da região. Bom, pessoal, o que acontece? Aí, essa é uma aplicação da razão, que é a densidade demográfica. Outra aplicação da densidade demográfica é para saber se você está gordinho ou não, né? Todo mundo tem aquela questão do IMC, fazer academia, fazer agachamento, para poder fazer o seu IMC, que é a massa pela altura. E sempre você vai ter um valor, no caso, em decimal. E tem uma tabela para saber se você está gordinho ou não, de acordo com os padrões matemáticos. E aí na página 83 a gente tem essa questão da tabela e as obesidades e essa tabelinha. E qual que é o cálculo? Também é uma razão. É dividir a nossa massa pela altura. Se você tem 100 quilos e 1,80 m, quer dizer que você está acima do peso. Se você tem 50 quilos e 1,70 m, quer dizer que não está acima do peso. Então, essa questão da razão, eu acredito para vocês, nono ano, é muito simples. E está na página 80, 81, 82 e 83. Isso tudo fala sobre a razão. E aí, nós entramos na questão da proporção. O que é a proporção? A gente vai relembrar a proporção e a regra de 3. Bom, como é que a gente faz isso? A proporção é a questão de duas razões iguais, ou seja, AB é igual a CD. Então, nós aplicamos a questão da regra de 3, que é a multiplicação de A está para D, assim como B está para C. Aqui está a definição da proporção. E onde nós usamos essa situação? Qualquer razão, por exemplo, se meio é igual a 2/4,
quartos, isso implica que 1 vezes 4 tem que ser igual a 2 vezes 2. Lembrando a questão da igualdade, 1 vezes 4 é 4 e 2 vezes 2 é também 4. Logo, o lado esquerdo é igual ao lado direito, então 4 é igual a 4, então a equação está correta. E nós aplicamos também na questão da regra de 3, né? Se eu tenho, por exemplo, 3 está para x, assim como 2 está para 8, isso implica que quando eu aplico a regra de 3, 2x é igual a 3 vezes 8. Então, 3 vezes 8 é igual a 24. 24x é igual a 24 dividido por 2 é igual a 12. Logo, eu tenho o valor de x da minha equação. Bom, esta é a aplicação da proporção. E uma das aplicações da proporção é a escala. Quem nunca foi, às vezes, no shopping aqui de Hortolândia ou qualquer outro shopping e viu as maquetes que eles sempre colocam ali quando estão vendendo terrenos? A maquete é uma aplicação da proporção que a gente tem, que é a medida do comprimento do desenho pela medida do comprimento real. Quem nunca viu aquela escala? 1 por 50, 2 por 1000. Às vezes é a medida do desenho, que está muitas vezes em centímetros, e a medida do real, que está em metros, em quilômetros. Bom, pessoal, este é um resumo da questão da proporção e é o que fala da página 80 até a 86. Lembrando, razão é uma divisão. Antecedente, consequente, numerador, denominador. 5 para 8, 5 está para 8. Aplicações da razão: velocidade média, que é a distância pelo tempo. Densidade demográfica, que é o número da população pela área. IMC, que é a massa pela altura. A proporção é nada mais do que duas razões iguais. E aqui eu tenho a definição da proporção. A está para B, assim como C está para D. Esta é a propriedade que está na página 84 do nosso livro. Quando aplicamos a multiplicação, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Alguns exemplos: meio é igual a 2 quartos, são proporcionalmente iguais. Por quê? 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. 4 é igual a 4. Aplicando na regra de 3 é quando nós temos uma incógnita. 3 vezes 8, 2 vezes x. 3 vezes 8, 24. Depois dividido por 2, temos que x é igual a 12. E uma aplicação da proporção é a questão da escala, que é o comprimento do desenho pelo comprimento real. Bom, pessoal, fica aí essa videoaula mais de definições para vocês. E vocês vão trabalhar da página 80 até a 85. Tudo bem? 85 não, desculpa, até a 86. Bom, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.